Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa 8ª aula do curso de Fenômenos Térmicos. Hoje nós vamos terminar de falar sobre a primeira lei da termodinâmica. E na aula passada, nós vimos que dos 4 processos básicos, aí, a pressão constante, ou seja, uma reta horizontal no diagrama PV, ou volume constante, são uma reta vertical. Ou no caso de um gás ideal, a gente só vai falar de gás ideal nesse curso, basicamente. Para temperatura constante seria um isotermo, que é uma curva ali inversamente proporcional à pressão-volume. Certo? Mas ficou faltando, então, o quarto caso, que seria o processo adiabático. O processo adiabático tem calor igual a zero, certo? O teu sistema está isolado, termicamente, ele não troca calor, então o teu calor é zero. Tá? E eu vou precisar, na verdade, da versão infinitesimal. Você se lembra que o dq inexato, da aula passada, é igual a zero. Então, portanto, a variação da energia interna, que é exata, depende, então, do trabalho aqui, do processo dW inexato. Tá? Ok, como é que eu trabalho isso aqui? Bom, lembrando, para o gás ideal, o ΔE ou DE é sempre, não importa qual o processo, é sempre igual a NCV/dt. Tá? Não precisa ser a volume constante. Essa fórmula é válida sempre, então eu posso substituir isso. Sim, a gente já deduziu isso para o gás monatômico, mas eu comentei que é válido também para o diatômico, poliatômico. Tá? Okay. E a definição do trabalho é menos PDV. Estou trabalhando na forma infinitesimal. Eu posso substituir por menos PDV. Tá? Eu vou isolar NDT aqui. Então, vou passar o CV dividindo. Então, NDT, eu vou substituir isso já. É menos 1 sobre CV PDV. Tá? Onde que eu vou substituir isso? Estou tentando chegar numa fórmula, não é tão simples quanto P constante, T constante, V constante. É um pouquinho mais enrolado. Tá? Bom, é um gás ideal? É. Então, vale PV nRT? Sim. Okay? Então, eu vou tomar o diferencial dos dois lados dessa equação, certo? Lembrando que tanto P quanto V quanto T, todo mundo está variando aí, tá? Porque nenhum deles é fixo numa curva adiabática. Então, vai ser uma combinação especial, já vou chegar já nisso. Tá? Toma o diferencial dos dois lados, então vai ficar o diferencial do produto, regra do produto, vai ficar o diferencial de um vezes o outro, mais o V vezes o dP, tá bom? Do lado direito de PV/nRT, o N e o R eu estou supondo, o R é constante, o N eu estou supondo constante também, certo? O número de mols eu estou pensando numa amostra fixa, de número de mols fixo. Então, portanto, só varia a temperatura dt. Apareceu o que eu queria aqui, o NDT, tá? Que é justamente o que eu tenho aqui em cima, o NDT, certo? Eu vou substituir, tem um R aqui, então vai ficar menos RCV PDV, tá? Eu vou passar o PDV aqui com seu coeficiente para o lado esquerdo, certo? Então eu vou poder juntar, ou melhor, eu vou passar esse PDV aqui, para a direita, vai ficar menos PDV com outro menos aqui com essa constante, vai juntar, certo? Eu vou ficar com parênteses aqui, que se eu tirar o mínimo, vai ficar CV embaixo, em cima vai ficar CV mais R, mas CV mais R, se você lembrar na aula passada, é CP, sim? É o coeficiente molar ali, capacidade molar, a pressão constante. Então, isso é CV mais R em cima, sim? Com CV embaixo, sim, isso é gama, sim? É a razão ali dos calores, das capacidades molares, tá? Okay. Isso é gama. Então, cheguei aonde eu queria. Só vou deixar P's para um lado, V's para o outro, cheguei nessa expressão aqui, dP sobre P é menos gama dV sobre V, tá? Então, essa é uma expressão diferencial, eu posso integrá-la, dos dois lados, certo? Lembrando, gama é uma constante, esse menos também eu posso tirar da integral. Então eu fico com a integral de dP sobre P, isso é um ln. E a integral do outro lado também é um ln de V. Certo?
mais uma constante que eu não pus limite de integração aqui, eu estou carregando essa constante aqui, né? Ok? Se eu tomar exponencial dos dois lados agora, exponencial do ln da própria função, certo? Uma inversa da outra vai dar o p. Do lado direito é um pouquinho mais enrolado, ficaria na verdade exponencial da constante, né? E a exponencial de menos gama ln aqui faz o seguinte, ó, sobe esse menos gama aqui, ó, tudo que está multiplicando ln você consegue passar para o expoente, né? Certo? Então fica ln de v elevado a menos gama mais uma constante aqui que vai ficar exponencial da constante, continua sendo uma outra constante. O certo seria pôr uma linha aqui, tá? Teria um outro nome aqui, tá? Mas de qualquer forma você fica com exponencial do ln de p é p. Exponencial do ln de v a menos gama é o próprio v a menos gama, tá? Então, tipo, uma constante aqui que eu posso, na verdade, isolar essa constante aqui, que eu ainda não sei quanto ela vai, né? E passar esse v a menos gama, que na verdade é 1 sobre v a gama, passar ele multiplicando, então fica pv gama igual a uma constante. Essa é a fórmula aqui que eu estou procurando, tá? Então, note o que eu havia dito, não é tão fácil, não é p constante, v constante, é uma combinação que tem justamente aqui o gama ali, né? A razão entre os calores, as capacidades, né? Molares ali, a pressão constante e o volume constante, tá? Você pode tanto trabalhar assim, quanto trabalhar simplesmente, né? Igual o pivot de Povolton, né? Fazer aqui o P1, V1 elevado a gama igual a P2, V2 elevado a gama, tá? Ou ainda, se você substituir o PV-nRT, você consegue sumir com a pressão aqui, tá? Então fica, por exemplo, a pressão é T sobre V, em outras constantes. Então, T sobre V, sim, vai ficar T com V embaixo, fica V a gama menos 1. Então você pode usar qualquer uma dessas três expressões. Bom, essa aqui é idêntica. A primeira e a segunda é a mesma coisa, só está explicitado o inicial e o final. Tá bom? Ok, como é então o gráfico disso? O gráfico disso é um pouco mais rápido, né? Ele cai mais rápido, ele sobe mais rápido aí do que o isotermo, porque o gama é maior que 1 sempre, certo? Porque CP é CV mais R, sim? Então o CP é sempre maior do que o CV, certo? Então você teria, ao invés de ser, por exemplo, pressão é uma constante dividido pelo volume, como é uma isotérmica, que é mais suave, né? Seria pressão uma constante sobre, né, dividido por V elevado a uma potência maior do que 1. Então, por exemplo, sei lá, V ao quadrado. Eu já vou mostrar quanto vale isso. Pelo menos no caso adiabático, tá? Seria 1,4, na verdade. Ok? Pro gás diatômico, desculpa. Para o gás monatômico é 1,67, tá? Então ele é sempre maior que 1, certo? Então ele cai mais rápido, certo? Por exemplo, V ao quadrado cai mais rápido do que 1 sobre V ao quadrado cai mais rápido do que 1 sobre V, certo? Então ela consegue ir passando entre isotermas, tá? Ela passa, por exemplo, aqui no caso o desenho está mostrando uma compressão. Ela sai então numa temperatura inicial menor, né? Ok? E vai para uma maior. Por que é menor? Maior porque Q é igual a zero, certo? Ok? É uma compressão, portanto o trabalho é positivo, né? E se você voltar aqui um segundinho, trabalho é positivo? Sim. Então esse dt é positivo também, tá? Ok? Bom, N é positivo, CV é positivo, né? Você vê, né, que se o trabalho é positivo, o dt é positivo, então na verdade sobe a temperatura, né? Você sai de uma temperatura mais uma isoterma mais baixa, aqui por exemplo T inicial, e vai parar numa isoterma mais alta, T final. Então a compressão vai aquecer aí, né? Você está comprimindo o seu gás, ele vai aquecer como sempre, né? Eu sempre comentei ali do êmbolo ali, no caso, lógico, isolado termicamente, né? Sem ele poder trocar calor, que é o processo adiabático. Né? Processo contrário, né? A expansão ele vai perder calor, então vai fazer o caminho contrário aqui, tá? Vai sair de uma temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa, tá? Como eu calculo a área aí, né? Como é que eu calculo esse trabalho? Eu vou deixar de exercício, vai ser o primeiro exercício, provar essa formulinha aqui, tá?
Tem lá explicado direitinho como é que você faz. Ok? Legal. O que mais está faltando? Isso aqui é só para ir fechando, né? Então, eu calculei gama na aula passada para o gás monatômico. Como é que fica para o gás diatômico? Tá? Para o gás diatômico, como a gente viu, depende da temperatura, você tem diferentes patamares, né? Você se lembra, a gente falou sobre isso na aula 4 já. Tá? Então, se é só translação, é 3,5, né? São 3 graus de liberdade, 3,5 de kT por molécula. Então, 3,5 de NKT, né, para o gás de maneira geral. O monatômico só tem isso. Tá? O diatômico depende. Segundo patamar, seria o quê? Eu incluí as rotações. Tá? A gente vai trabalhar mais ou menos nesse segundo patamar, porque não vai ser temperatura muito elevada, não são milhares de kelvins. Tá? Okay? A gente vai estar no segundo patamar, então só vai ter ativado, além da translação da molécula, vai ter ativado só os modos de rotação. Tá? E para uma molécula na forma de um alter, né? Então, 2 bolinhas aí ligadas com um palitinho, você pode imaginar, por exemplo, o gás hidrogênio, como comentei na aula 4, né? Ela girar em torno do eixo de simetria dela, que é esse eixo que liga esses 2 átomos aqui, não inclui nada. Tá? Mas girar, por exemplo, em torno do eixo Z, ou em torno do eixo aí da tela do seu dispositivo, aí, acrescenta. Então, são mais 2 graus de liberdade, então, portanto, né, eu vou parar nisso, eu não vou chegar a super temperaturas. Tá? Eu ficaria com os 3 graus de liberdade de translação, certo? Mais 2 graus de liberdade de rotação. Tá? Eu não vou entrar em vibração, então isso daria 5,5, né, de NKT. Ok? E eu vou usar já uma definição do CV aqui. Né? Volta só um segundinho aqui para trás. Ó. O CV, como eu já tinha dito, né? A variação infinitesimal da energia interna é NCV/dt. Se eu passar esse dt e o n dividindo, na verdade eu chego numa derivada aqui. Ó. Tá? Essa é uma definição na forma de derivada aí da capacidade calorífica molar a volume constante. Tá? Okay? Então, basta eu derivar, né, dt. Basta eu derivar isso aqui, vai sobrar quem? Vai ficar 5,5 de NK, de NKB. Né? Desculpa, faltou esse T aqui, era para ter sumido. Né? 5,5 de NK sobre 2, já tinha um N, sim? Depois eu apago esse T, está errado. Né? E eu posso escrever, né? Eu posso escrever o Eninho é o número de partículas pelo número de Avogadro, né? O número de mols é o número de partículas por 6 vezes 10 a 23, certo? Então, eu posso escrever isso? Pode. Vai inverter, multiplicar, o E não cancela, eu vou ficar só com Na vezes KB. O número de Avogadro vezes a constante Boltzmann é o R, sim? Ok? É só passar multiplicando aqui. É o R, certo? Então, o CV ficou 5,5 de R, esse T não tem aqui, né? Ficou 5,5 de R, que é cerca de 20,8 Joule mol Kelvin. Tá? Se você olhar naquela tabela da aula passada, né, os gases monoatômicos concordavam com 3,5. Sim? O fator 3,5 de R. Se você olhar para os diatômicos, ali, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, eles concordam mais com esse aqui. Ó, tá? Então já tem um modo de 2 graus de liberdade de rotação ativados. Tá? Okay? E o CP? O CP é só somar. Isso aqui a gente viu que sempre valia, pelo menos a tabela ali de CP menos CV era sempre R para todo mundo. Tá? Então eu posso somar, fica 7,5. Se você olhar a tabelinha lá, cerca de 29 Joule mol Kelvin. Tá? Okay? E o gama vai ficar então 7,5 por 5,5, né? Cancela o meio, cancela. Fica 7/5, é 1,4 aí. Isso bate realmente ali com a terceira coluna ali. Dá uma olhadinha, eu não quis repetir a tabela aqui. Né? Dá uma olhadinha lá na tabela, a terceira, a última coluna, desculpa, era do gama. Para os gases diatômicos dava mesmo cerca de 1,40. Tá? Okay? E para gás poliatômico, então, aí já vai complicando, porque ele pode ter vários eixos ali, né? Eu vou deixar isso para outro curso, tá? Okay? Provavelmente você vem em atômico molecular.
Legal. O que ficou faltando eu falar também? Eu só falei, né, da primeira lei na sua versão ali, que é nada mais do que um caso particular, né, da lei de conservação da energia. Né? Eu só falei para o caso em que as variáveis de transferência eram só calor e trabalho. Tá? Tem outras variáveis de transferência. Você pode transferir energia do seu sistema, né, por exemplo, tirando massa, tirando matéria. Tá? Ou né, jogando radiação, emitindo fótons, tá? Okay? Esses processos aqui eu vou só comentar brevemente, tá? A condução acho que é o mais apropriado aí para o nosso curso, dá para pelo menos escrever uma formulinha, tá? Ok. Seria o quê? Por exemplo, o metal conduz muito facilmente, então se eu colocar uma barra de metal no fogo, né, a ponta da barra aqui vai esquentar, os elétrons vão começar a se mover rapidamente, eu vou queimar minha mão se eu ficar segurando por muito tempo. No entanto, se eu segurar, por exemplo, uma barrinha de madeira, por exemplo, né, eu não queimo minha mão. Ou então amianto, por exemplo, né, eu não queimo minha mão de jeito nenhum, sabe? Okay? Então, depende do material, claro, certo? Essa constante proporcionalidade aqui vai ser uma característica do material. Depende da área da barra, certo? Do corte aqui. Tem uma figura aqui, uma barra meio estreita aí, né? Tem a área de transferência, a área transversal, né, do calor aí sendo, né, transmitido. Por exemplo, essa face está, sei lá, a 200 graus Celsius. Essa face está a 70 graus Celsius. Então o calor vai passar da mais quente para mais frio, certo? Você tem um gradiente de temperatura aí, né? Um ΔT, né? Então, lógico, a taxa de transferência, essa potência aí, né, vai ser proporcional à área, né? Quanto maior a área, mais eu transmito, né? A diferença de temperatura, esse gradiente de temperatura aí, mas ele é inversamente proporcional, lógico, à largura dessa barra, tá? Então, essa seria a formulinha. No caso infinitesimal, isso é dt sobre dx é uma derivada, tá? Eu vou deixar um exercício ali para você calcular a temperatura da junção. Eu vou juntar duas, então esse fluxo aqui é o mesmo no caso, né, que ele entra em equilíbrio, né, a potência é a mesma, só você igualar esses pesos aí você consegue fazer o exercício, tá bom? Ok. Esses outros casos, que existem vários casos, né, certo? Por exemplo, som, né, eu não vou nem levar isso em consideração, tá? Mas outras maneiras que tem a ver com calor aí, né, por exemplo, convecção, né? A gente sabe que o ar quente sobe, o ar frio desce, né? Certo? Okay. Então, esse é o princípio, na verdade, do radiador nas casas americanas, ali, né? Onde faz muito frio, você precisa, né, aquecer o cômodo, você trabalha dessa forma. Então, é um movimento de um fluido, que seria o ar. Tá? Você vai ver isso em mecânica de fluidos, eu não vou pôr nenhuma equação aqui, que é bem complicadinho. Tá? E radiação? Radiação, na verdade, todo o corpo emite e absorve na mesma taxa. Tá? Todos os corpos emitem. O corpo perfeito, seria um corpo negro, ele emite a 100%. Né? Seria emitância, aqui, ou emissividade 100% 1. Tá? E mesma coisa, absorção 1. Okay? Mas nós não somos 100% perfeitos, a gente tem um certo fatorzinho aqui. Tá? Quando que você vai ver essa fórmula? Da onde vem essa fórmula? Você vai ver essa demonstração em mecânica, em física quântica, tá? Okay? Lei de Stefan Boltzmann. Tá? O importante é o quê? Que a taxa com que você irradia, né, depende da temperatura quarta, aqui um bando de fatores. Lógico, também depende da área do seu objeto, do seu corpo. Você também emite e absorve, tá? Okay? E de uma constante que depende aí de constantes da natureza. Aí, né? Você vê a KB aqui, velocidade da luz, constante de Planck. Tá? Essa constante de Stefan Boltzmann. Tá bom? Eu não vou deduzir essa formulinha, eu vou deixar para o pessoal lá da física quântica. Tá? Nem muito menos de convecção, vou deixar para o pessoal de McFlu. Certo? E o que ficou faltando de experimento? Bom, na aula passada nós calibramos lá o calorímetro, a gente encontrou o Czão do calorímetro, a capacidade térmica do calorímetro. Né? Falta a gente determinar o
o metalzinho que eu jogo, olha lá o vídeo de novo, né? É o mesmo vídeo, tá? Eu jogo o metalzinho lá dentro do calorímetro da garrafa térmica, eu quero determinar o Czinho dele, o calor específico desse metal, descobrir que metal é esse, tá? Ok? Você tem condição de fazer isso agora, certo? Legal, então eu repito o experimento sempre começando, né, da temperatura ambiente, ponho água ali, eu vou ter que medir a massa inteira do conjunto na balança, então está lá mostrando no vídeo isso, certo? Então vai ser a água mais a garrafa mais a pecinha, então essa massa total é a soma dessas 3 massas, certo? Põe a água quente, que estava lá fervendo ali, ou pelo menos próximo de ferver, né? Certo? Mexo ali até encontrar o equilíbrio térmico, que seria a temperatura final aqui, tá bom? Então isso me dá a condição de eu achar o Czinho da pecinha de metal lá dentro, tá? Ok? Aí eu comparo com uma tabela e descubro qual que é o metal. Lógico que tem outras coisas que podem me dizer qual é o metal, né? A cor, por exemplo, né? do metal é fácil, já às vezes já matar, é cobre, né? Ok? Dependendo da cor, então prata, né? É o próprio nome. já dá uma dica, tá? Então como é que ficaria? Agora eu tenho 3 Qs somados, certo? O calorímetro, a água quente, né? E o metal, tá? Eu abro esses 3 Qs e isolo o Czinho do metal aqui, ok? Vai passar esse M da água, para o outro lado vai ficar com menos, eu já aproveito e troco a ordem aqui, ó. Põe o T quente menos o T final, certo? Esse Czão aqui é positivo, vou manter desse jeito mesmo, só vou pôr um menos na frente dele, tá? Okay? E passo a massa e essa temperatura, a diferença de temperatura final menos temperatura ambiente aqui para baixo. Já tenho uma formulinha para os meus Czinhos, tá? Calculo o Czinho nos 4 casos, certo? Ok? Então, por exemplo, no primeiro caso, vamos ver lá, vamos voltar um pouquinho. No primeiro caso, massa de água, eu tenho que pegar essa massa total, subtrair, né, esses 600 e poucos aqui, subtrair desses quase 200 aqui, mais 140 aqui, ó, é cerca de uns 350 aqui, ó, menos 600 dá um pouco menos de 300 aqui, ó. Então 293, não se esqueça de passar para quilos, certo? Ok? Senão eu tenho que mudar esse Czinho da água aqui para, ao invés de 4.186, 4.168, tá? Ok? Então tá aqui, ó, massa de água, eu só subtrair a massa total da massa do calorímetro e da massa da pecinha, certo? Que eu consigo medir individualmente, claro. Ok? Eu podia até medir a própria massa de água individualmente, mas eu vou acabar me queimando ali, certo? Czinho da água está aqui, ó. Né? E quanto que a água variou de temperatura? Aqui você pode até trabalhar em módulo nesse pedaço aqui. Foi de 7 graus Celsius. Olha só, a água estava 84, parou em 77, uma variação de 7 aqui. Eu já deixei de um jeito que fica 7 positivo aqui, ó. Tá? Ok? Cadê o Czão que eu calculei da aula passada? Está aqui, ó. 1,2 10 ao quadrado, que é 120, certo? Para as contas é 120. Eu parei nessa casa aqui por causa do erro. Eu vou pôr o número que você achou que era 11, se eu não me engano, no exercício, tá? Ok? Qual que é a variação do calorímetro? Foi 56 graus. Ó. Comecei em 21, né? Terminei em 77, ok? 56 graus, certo? Mesma coisa a pecinha de metal que estava lá dentro, sim. Tinha uma massinha aí de cerca de 200 gramas, passe para quilos, certo? Vezes 56, você achou então 167 aí joule quilo grau Celsius. Primeiro, né? Primeira medida, esse umzinho aqui, ó. Primeiro experimento, primeira medida, tá? E eu deixo você fazer os outros aqui, ó, a segunda medida, terceira medida, quarta medida. Tira a média, no caso aqui só tem 4 dados aqui, então só somar e dividir por 4, então cerca de 200, tá? Calculo o desvio padrão da média, né? Em relação à média, o seu desvio padrão aqui, né? Dessa sua média aqui, tá? Fica então N vezes N menos 1, 12 aqui embaixo, tá? 4 vezes 3, 12, tá?
A diferença, o shift aqui fica quanto? Ó? 167, certo? Menos 212 aqui dá cerca de 45 ao quadrado, faça isso para os outros 4. Você já sabe fazer isso, eu já pedi várias vezes. Cerca de 49, uns quebradinhos aqui. Tá bom. Ou seja, eu paro aonde? No 1, tá? Então é cerca de 210 mais ou menos arredondo, 50. Certo? 210 mais ou menos 50 aqui. Né? Se você olhar na tabelinha, eu pus a tabelinha lá para você ver, isso é em torno da prata. Tá? Ou seja, 210 mais 50 está em torno de 260, né? 210 menos 50 até 160. Então, entre 260 e 160 eu só achei a prata ali na tabelinha. Então, provavelmente é a prata mesmo. Tá? Você vai fazer a mesma conta e ver quem que se encaixa. Tá? Pode ser que se encaixe 2 ou 3 metais ali, você tem que dizer quais são, tá bom? Então, qualquer dúvida me mande e-mail ou pergunte lá para a monitoria. É isso aí. Tchau, tchau.